Hello students, I am Cássia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a professora Cássia, professora de inglês. Sétimo ano, hoje nós vamos dar início à unidade 8, capítulo 1 e nós vamos falar sobre movies, filmes. E nós já conversamos com esse infográfico a respeito dos filmes. Você pode ter encontrado algum DVD, algum filme que tem essas letrinhas. Se você encontrar a letra G, significa para todas as pessoas podem assistir. É gênero liberado, público geral. O número 2, que é o PG, ele já pede que tenha uma orientação dos pais. No Brasil seria filme 10 anos e o G seria o filme livre. Já o número 3, ele faz uma referência a PG-13. Ele já diz que é um reforço dos pais. Nós no Brasil significa que tem que ser até 13 anos, né? Aliás, acima de 13 anos que podem assistir. Esse R de restrito, ele não explica muito bem qual é o tipo de restrição. Nós no Brasil seria a maior idade, então ninguém abaixo de 18 poderia assistir. Mas nos Estados Unidos, dependendo do estado, pode ser 16, 17 ou 18 anos. E aí ele traz essa quinta referência aqui, que ele fala que ninguém abaixo de 17 é permitido, onde seria a maioridade total. Então você pode encontrar esses 5 tipos de marcação em algum DVD referente ao inglês, referente à questão da idade. Então, ó, do jeito que tá, número 1, 2, 3, 4, nós vamos colocar aqui nessa sequência o que é que está falando. Na letra A, ele fala que contém material adulto. Se contém material adulto, vai significar o número 4, que é o restricted. O restrito é o adulto, é para maiores de 18 anos. Na letra B, ele fala que pode ter algum material impróprio aos adolescentes. E aí você vai colocar PG-13, né? Proibido para menores de 13 anos. Na letra C, ele vai dizer curly adult, claramente adulto, criança nem acompanhada pode assistir e vai ser NC-17. Na letra D, ele está falando que não há problema nenhum, qualquer pessoa pode assistir, é o general, número 1. E na letra E, e última, ele fala que pode conter algum tipo de material violento e aí fica por completa supervisão dos pais e aí você vai colocar o número 2, que é as siglas PG. Lembrando que vocês podem estar colocando o número ou vocês podem estar colocando a sigla, por exemplo. Ó, PG-13, a número 5, NC-17, number 1, G e number 2, PG. Fica à vontade de escolher a sequência ou as letras. Mas é esse nosso texto sobre esse filme épico dirigido por Zack Snyder, que já saiu de cartaz, já faz 2 anos, que é o Batman vs Super-Homem, Dawn of Justice, a criação da Liga da Justiça. Nesse texto, ele vai falar um pouquinho sobre esse filme, mas essa parte é um diálogo onde um repórter faz perguntas direto ao diretor do filme, que é o Zack Snyder. E aqui nós vamos ter, ele já havia dirigido o filme Superman de 2013. Lembrando que Superman, ó, é Man of Steel, que é o Homem de Aço, né? Não confundir com Iron Man, que é o Homem de Ferro. Uma coisa é DC Comics, outra coisa é a Marvel. São personagens diferentes. E ele fala sobre The Big Screen, que está bem aqui. A telona, a tela de cinema. Ele fala que após ele ter dirigido isso, ele foi chamado para fazer esse longa, aonde ele vai dar o início ao que vai ser a Liga da Justiça. E ele pergunta por que vai ser tão diferente esse filme de super-heróis.
E Zack Snyder fala que é uma premissa. Quando ele fez esse filme, o modo que ele fez esse filme vai abrir precedentes para outros super-heróis da DC, né? Ele faz a outra pergunta sobre sequência e ele fala justamente sobre isso. Quando ele pensou quem poderia lutar contra o Superman, foi quase que unânime, ele e outras pessoas sendo roteiristas pensaram no Batman. Então seriam dois personagens muito fortes, chamariam muito a atenção e por isso ele resolve começar com essa premissa de Batman e Super-Homem, criando a Liga da Justiça e chamando assim outros membros. Ele pergunta da sequência do filme e ele comenta que justamente a questão do vilão, qual seria o vilão? Então não tem vilão no filme, todos ao mesmo tempo são vilão. E tem uma pergunta bem clara que ele pergunta sobre o Brainiac. E o ruim do Brainiac seria apenas vilão do Super-Homem, ele não atingiria muito o Batman. Na próxima sequência ele pergunta sobre a questão dos dois personagens. Como são dois personagens muito fortes, a pessoa acaba simpatizando por um, torcendo por outro. E a famosa frase é que a Marta, o nome Marta, tanto serve como o nome da mãe do Super-Homem, como também foi a mãe do Batman, lembrando que o Batman perde os pais. Ele ainda pergunta sobre outros filmes, a exemplo de Wonder Woman, que é a Mulher Maravilha, é um filme que vem na sequência. Você tem Homens de Ferro em 2013, depois você vai ter o Batman vs Super-Homem em 2016, e em 2017 você tem Mulher Maravilha e está sendo lançado nesse ano Mulher Maravilha 2. Quanto a realmente o filme da Liga da Justiça, já que esse aqui fala da origem, a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho. E aqui, pessoal, tem uma sequência para que vocês respondam sobre esse textozinho falando sobre a Liga da Justiça, falando sobre esse filme, personagens que estão entrando, tá? Hoje, pessoal, nós vamos apenas falar desse texto, é um texto bem longo, você vai ter atividades tanto na página 299, como na parte 290, que é falando sobre esse texto, sobre a questão construção de personagens que ele escolheu, tudo que nós falamos há pouco sobre esse texto, você pode aprofundar e conhecer mais na internet a respeito da produção desse texto. Até a próxima aula, bye bye!